Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. Nesta edição estaremos abordando a nova modalidade de pagamento para contas recorrentes como água e energia, que é o Pix automático. Falaremos também sobre o fenômeno dos bonecos Reborn. E trataremos também da parte de turismo. Vamos destacar o município de Exu, lá no sertão de Pernambuco, na cidade de Araripe, e onde nasceu Luiz Gonzaga. E muito mais outras informações de eventos e acontecimentos no Brasil. Então, vamos a esta edição do Jornal Tele Brasil Notícias, feita especialmente para você. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando de uma nova modalidade de pagamento para contas recorrentes, com aquelas contas de energia e também de água, que estará inclusive disponível para os consumidores a partir do dia 16 de junho, que é o Pix automático, lançado e anunciado aqui em São Paulo pelo Banco Central. Vamos acompanhar. O lançamento do Pix automático em São Paulo reuniu representantes de empresas, prestadores de serviços de pagamentos, além do Banco Central. O Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo. O Pix é o dinheiro que tem a velocidade das pessoas hoje em dia, dos negócios hoje em dia, da informação hoje em dia. O Pix automático é uma nova modalidade para pagamentos recorrentes. Poderá ser usado para pagar contas de energia, telefonia, internet, academia e escola, por exemplo. A operação é autorizada uma única vez e o pagamento é feito de forma automática, nas datas definidas, sem risco de multas e juros por atraso. O Pix automático é lançado agora, mas começa de fato a funcionar no dia 16 de junho e será da seguinte maneira: a empresa envia ao cliente uma solicitação de Pix automático como forma de pagamento. O cliente autoriza o pagamento das cobranças por Pix automático diretamente no aplicativo do banco e define as regras, como o valor máximo de cada pagamento. No caso de uma conta de energia, que costuma ficar abaixo de R$100 todo mês, por exemplo, o cliente pode optar em definir o valor máximo do pagamento automático em R$100. Periodicamente, nos dias anteriores ao pagamento, a empresa envia a cobrança ao banco do pagador. O banco agenda o pagamento e notifica o pagador. Nesse momento, o cliente pode conferir o valor e se terá saldo suficiente. No dia do vencimento, o banco efetiva o pagamento de acordo com as regras definidas na autorização. O cliente pode cancelar o Pix automático a qualquer momento pelo aplicativo do banco. Lançado em 2020, o Pix se tornou rapidamente o principal meio de pagamento no país, superando inclusive o cartão de crédito. Hoje são 160 milhões de usuários cadastrados, que somente no ano passado movimentaram 26 trilhões de reais. O consentimento ele é dado uma vez e aquele serviço vai ficar disponível por um tempo indeterminado. O consumidor, essencialmente, vai realizar todos os seus pagamentos de forma recorrente, de forma automática, sem preocupação. Vamos agora então falar de dados pessoais e a insegurança que temos hoje em dia. Muitas pessoas ficam inseguras quando é solicitado que forneça seus dados pessoais, quer o CPF numa farmácia ou em outros locais. E com frequência, às vezes a pessoa fornece e fica tranquila. Mas é importante sabermos que há risco e é necessário cuidados que devem ser justamente cercados ao uso de documentos pessoais. Vamos ouvir aí, nesta reportagem da Rede Minas de Televisão, uma entrevista do especialista e as orientações apresentadas a você. Hoje em dia é difícil escapar de um estabelecimento ou site de compra que não peça informações para cadastro, principalmente o CPF. Você se sente seguro em passar esse tipo de informação? De vez em quando eu passo, primeiro na farmácia. A gente confia em Deus, né? Não tem problema nenhum passar o CPF, seja
em loja, ou mesmo para exigir uma nota fiscal. Hoje em dia a gente sabe que as secretarias de Fazenda, às vezes eles têm até benefícios para quando você pede o CPF na nota, às vezes desconto em impostos ou mesmo sorteios. O problema é quando você, às vezes, recebe algum e-mail ou você clica em algum link suspeito e aí pedem dados pessoais e você, não só o CPF, mas você coloca, às vezes, seus dados pessoais ali, às vezes conta bancária. Uma pesquisa do Data Senado revelou que 24% dos brasileiros já sofreram golpes digitais. E é por isso que o CPF é tão significativo para os fraudadores, pois é por meio dessa informação que boa parte desses golpes foram realizados. Os golpistas, às vezes, usam o CPF para abrir empresas, inclusive. Aí abre uma empresa em nome da pessoa e essa empresa pode cometer vários ilícitos ali. Este especialista em ciências da computação alerta que é muito difícil o CPF de uma pessoa cair na mão de alguém mal intencionado se não for por descuido próprio. Tentar sempre desconfiar da grande oferta, não agir só na intuição e começar essa educação desde cedo, com as crianças, né? Muitos aí já devem ter registrado, quem tem crianças mais novas, quando você registra o seu filho, tira a certidão de nascimento, já pode sair com o CPF. Já pensou se essa criança chegar lá na fase adulta e descobrir que o CPF dela vazou e ela perdeu aquele CPF, tem uma empresa que já opera desde a época que ela tinha 3, 4 anos de idade? Já pensou que transtorno? O ideal é sempre suspeitar das mensagens que chegam, verificar se está .gov.br, verificar se tem algum anexo, às vezes está com um link suspeito ali. Vamos agora então falar de saúde, porque o Brasil bateu recorde de transplante em 2024. Vamos agora então falar de saúde, porque o Brasil bateu um recorde de transplantes em 2024. Foi um total de 30 mil procedimentos somente o ano passado. Apesar do resultado, que é um resultado expressivo, o país ainda tem 78 mil pessoas aguardando na fila por um órgão. Vamos acompanhar mais detalhes nessas informações desta reportagem. O Brasil ultrapassou a marca de 30 mil transplantes de órgãos em 2024, de acordo com o anúncio do Ministério da Saúde. Este é o maior número de transplantes já realizados em um ano no país. 85% dos procedimentos aconteceram pelo SUS. Córnea e rim foram os órgãos mais transplantados no ano passado e também as maiores demandas. Atualmente, a fila de espera por doação de órgãos tem 78 mil pessoas. O ministro Alexandre Padilha anunciou a ampliação para todo o país do teste à distância que avalia se o receptor terá rejeição ao órgão doado e também a prioridade de doações dentro da mesma região geográfica. Medidas com vista em reduzir o tempo entre a doação e o transplante. Eu sou absolutamente convencido que um hospital, quando ele consegue fazer um transplante complexo, melhora o hospital inteiro. Um doador de órgãos pode salvar até 8 vidas. O Ministério da Saúde orienta que, se você tem interesse em ser um doador após a morte, converse com sua família sobre isso e deixe registrada a sua vontade. Muito bem, vamos falar de economia. Uma reunião com a presença do presidente da República e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou-se no dia 3 de junho, inclusive uma proposta de ajuste nas contas públicas e também o assunto que incluiu o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E justamente essa apresentação foi feita também aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Um pacote com medidas que devem ser anunciadas publicamente mais à frente. Porém, vamos acompanhar mais detalhes nessas informações desta reportagem. Após reclamações do Congresso e de agentes do mercado financeiro sobre o aumento de alíquotas do IOF há 2 semanas, o governo adotou hoje uma postura mais cautelosa. Um pacote com medidas estruturais para ajustar as contas públicas vai ser apresentado primeiro aos líderes partidários no Congresso. As medidas incluem uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei amplo e ainda pode ser necessária uma medida provisória. Nós estamos tendo esse cuidado todo porque nós dependemos dos votos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa estar convencido de que é o caminho mais consistente
do ponto de vista da política macroeconômica. 5 dias após o prazo para que o governo apresentasse uma alternativa ao aumento da alíquota do IOF, sob pena de pautar e derrubar o decreto presidencial que elevou os valores do imposto, o presidente da Câmara falou hoje em sintonia entre os poderes. Depois da apresentação dessas medidas, o Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes para que a partir daí montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas para que a partir daí possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também pregou a conciliação. Todos nós estamos preparados com maturidade política de enfrentar agendas sensíveis quando essas agendas sensíveis forem a favor da estabilidade econômica do Brasil. O decreto do IOF incide no crédito de empresas, em operações cambiais e em grandes investidores da previdência privada. Mais cedo, em entrevista no Palácio do Planalto, Lula defendeu uma diminuição das desonerações fiscais às empresas. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Estamos de volta, agora vamos falar de religiões e também do IBGE que divulgou novos dados sobre as religiões do Brasil. O resultado não é diferente de outros levantamentos já feitos sobre essa questão, ou esse assunto, e mostra uma queda constante na quantidade de católicos. Ao mesmo tempo, cresce o número de evangélicos, que já são mais de 1/4 total da população aqui no Brasil. Outros grupos religiosos e as pessoas sem religião também estão aumentando na questão de volume de pessoas. Vamos observar nesta reportagem. A história de Hamilton dos Santos Júnior é bem familiar para muita gente. Hoje, ele é pastor e vive num bairro nobre do Rio de Janeiro, mas na juventude abusava do álcool e de outras drogas. Foi quando passou em frente a uma igreja evangélica, entrou e foi acolhido. Tem muito dessa de te levantar, de colocar para frente, você pode, você vai, você consegue. E isso vai dando lá aquele trabalho, lá vai fazendo aquele trabalho de restauração interior para você começar uma nova vida. Assim como Hamilton, quase 27% da população brasileira é evangélica, de acordo com o censo de 2022. Fazem parte de grandes denominações, como a Assembleia de Deus e a Convenção Batista, e também de milhares de pequenos templos espalhados pelo país. O segmento é o que mais tem crescido nos últimos anos. O teólogo Ronilson Pacheco acredita que esse aumento tem a ver com fatores como a facilidade que essas igrejas são criadas, principalmente nas periferias, o vínculo comunitário que elas criam e também há um apelo maior com os jovens. Uma linguagem descolada, uma linguagem totalmente atualizada, totalmente adaptada, à linguagem atual da juventude. Eu acho que tudo isso traz um apelo significativo para o crescimento evangélico. Hoje, a população está dividida da seguinte forma: os católicos ainda são maioria, com mais da metade da população. Em segundo lugar, vem os evangélicos, com quase 27%. Em seguida, vem o grupo dos que não têm religião, com quase 10%. Depois, vem os de outras religiosidades, os espíritas, os de matriz africana e, por último, os de tradições indígenas. Na comparação com o censo de 2010, os evangélicos apresentaram o maior crescimento de seguidores. Também subiram de tamanho os sem religião, os de outras religiosidades e os da Umbanda e Candomblé. A Igreja Católica teve a maior redução de fiéis. Os espíritas também diminuíram de proporção. Apesar do crescimento dos evangélicos, ele aconteceu num ritmo menor do que o esperado. Com base em pesquisas anteriores feitas por outros institutos, a estimativa era que eles já tivessem ultrapassado os 30% da população. A pesquisa do IBGE também traz um recorte regional. O catolicismo é maioria em todas as regiões, com destaque para o Nordeste e o Sul. Os estados mais católicos são Piauí, com mais de 77% dos moradores, Ceará e Paraíba. A região mais evangélica é o Norte, com destaque para os estados do Acre, Rondônia e Amazonas.
Os adeptos do catolicismo são maioria, mas a religião é ainda mais forte entre a população branca, onde 6 em cada 10 se declaram católicos. Quase metade dos evangélicos se diz pardo e 12% pretos. Os praticantes das religiões afro-brasileiras e espíritas são os que possuem maior escolaridade. Muito bem, vamos falar agora de um assunto polêmico, que são os bebês reborn. O assunto desse fenômeno, desses bonecos, tem gerado, inclusive, inúmeros debates nas redes sociais. Eles são bonecos, só que tem gente brigando, inclusive, pela guarda desses bonecos, levando a consultas médicas e, olha só, tratando como uma criança de verdade. É uma questão que pode estar longe de um simples hábito, né? E também você vai conferir mais detalhes nesta reportagem da TV Pernambuco. Uma influenciadora digital de Minas Gerais viralizou nas redes sociais após tentar receber atendimento médico com um bebê reborn. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui para ver se a medicação fazia efeito. Ele resmungou um pouquinho, então eu peguei ele no colo. Só foi pegar ele no colo, a médica já veio e deu alta pra gente. Fato que repercutiu bastante, mas que, segundo Yasmin Becker, criadora de conteúdo infantil, o vídeo é fictício. Apesar da brincadeira, o tema tem gerado polêmica e até briga na justiça pela guarda de um bebê hiperrealista. Caso que, segundo especialistas, deve ser tratado como partilha de patrimônio. Para o direito de família, a gente não vai poder discutir em relação à guarda, pensão alimentícia de um bebê reborn. Por quê? Porque ele é considerado um bem móvel. Ele não é considerado um sujeito de direitos e deveres com personalidade jurídica, como o Código Civil exige. Então, ele pode sim ser alvo de uma partilha de bens quando do divórcio. E se porventura, como um caso aí que surgiu recentemente, a questão de ele tinha uma rede social e gerava um lucro. E como é que fica? Esse lucro vai ser partilhado entre o casal, como se fosse uma empresa. Os bebês reborn se popularizaram no Brasil no início dos anos 2000 e, conforme o passar dos anos, foram se assemelhando cada vez mais aos bebês de verdade. Diogo comercializa esses bonecas em uma loja no Recife há pelo menos 8 anos. E para atrair as crianças e as famílias, ele torna o espaço um ambiente lúdico. Depois que o bebê ele nasce, né, a criança ela quer colocar as informações. Então a gente tem a certidão de nascimento, onde tem aqui o nome da bebê, tem a carteirinha de vacinação, o teste do pezinho. É dessa fantasia que alguns clientes têm superado alguns quadros traumáticos. A gente já vem há alguns anos observando e atendendo adultos, mulheres em sua maioria, pessoas com problemas de depressão, que perderam seus filhos. Especialistas indicam que é importante estabelecer limites e saber diferenciar uma brincadeira saudável de uma possível distorção da realidade. Olha, você ter uma boneca é super saudável, você ter esse instrumento em casa, super saudável, tá? O que é patológico e que não pode? Você pegar uma boneca que é um objeto, depositar um sentimento, e quando você cair na realidade, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Então você vai ter uma crise de ansiedade, você pode entrar em depressão, porque aquilo que você depositou como verdadeiro é algo que é fantasioso. A gente precisa ajudar as pessoas. Quem tem esse sentimento, quem faz essa transferência, muitas vezes não percebe que está fazendo. A família tem que dar todo o apoio e, acima de tudo, buscar essa ajuda. Vamos falar de saúde do governo brasileiro, que tem trabalhado para conseguir uma certificação internacional aqui no país da eliminação da transmissão vertical do HIV. É aquela questão de mães para filho durante a gestação, a transmissão do HIV. E para isso acontecer, inclusive, o Ministério da Saúde produziu um relatório sobre o controle do vírus no país. E no último dia 3 de junho, foi entregue à Organização Pan-Americana de Saúde, durante um congresso no Rio de Janeiro. Vamos observar detalhes desse fato com o Rio de Janeiro, através do repórter Vladimir Platanov.
Estou aqui no Congresso Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e ele estava lembrando que cerca de 40 anos atrás, quando os primeiros casos de AIDS surgiram no Brasil, lá na década de 80, o diagnóstico era praticamente uma sentença de morte. Quem é mais velho lembra disso, os mais novos talvez não se recordem. Ainda não existiam remédios eficientes para prevenir que as mães passassem para os filhos o vírus HIV. Nessa época era muito grande o número de bebês que nasciam infectados com HIV. Com o tempo, esses remédios evoluíram, os testes, se popularizaram e o vírus passado de mãe para filho se reduziu bastante. De 2019 para 2023, por exemplo, a taxa de transmissão vertical no Brasil caiu de 3,2% para 1,1%. Nesse mesmo período, o Brasil registrou ainda uma média de 8 mil mães gestantes infectadas pelo HIV. Finalmente, o país conseguiu agora atingir o índice praticamente zero de transmissão vertical. Padilha lembrou que é o maior país do mundo a ter alcançado essa eliminação de transmissão vertical. Agora, as pessoas com as quais eu falei, pessoas especializadas na questão do HIV/AIDS, lembraram que nós temos que comemorar isso, mas também lembraram que é muito importante que as novas gerações, as gerações das telas digitais, tenham mais informações sobre a prevenção da AIDS. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje está abordando a questão de supermercados que devem pagar indenização por abordagem vexatória de segurança contra aquele cliente, um adolescente. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Supermercado deve pagar indenização por abordagem constrangedora de segurança contra a adolescente acusada de furto. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Era para ter sido uma ida ao supermercado como outra qualquer. Mas naquele dia, Beatriz voltou para casa cheia de vergonha e muito nervosa. Nossa, foi super constrangedor, porque eu nunca imaginei que eu iria passar por uma situação assim, nunca. Eu fui muito constrangida e na frente de várias pessoas. Beatriz, que na época tinha 14 anos, foi ao supermercado com uma amiga, também menor de idade. Depois de fazer o pagamento, os seguranças abordaram a adolescente, que foi revistada em público e acusada de furto diante dos demais clientes. Como nenhum produto foi encontrado, a adolescente foi liberada, mas voltou para casa chorando. A minha reação no momento foi de raiva. Foi de raiva a minha reação no momento. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei bastante. Diante da situação, a mãe da Beatriz registrou o boletim de ocorrência e decidiu pedir indenização na justiça. O advogado de defesa que atuou no caso entrou com um pedido de danos morais contra o supermercado. Não teve a abordagem correta por parte da segurança do supermercado. Não houve provas dentro dos autos que pudessem atestar que efetivamente houve esse furto. Nesse sentido, configurado o dano moral, uma acusação infundada que não foi comprovada dentro dos autos. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou a abordagem no supermercado excessiva e julgou o pedido procedente. O estabelecimento recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A ministra Nancy Andrighi destacou que, mesmo sendo lícito a empresa verificar eventuais atitudes suspeitas dos consumidores, são consideradas excessivas as abordagens que ocasionem, por exemplo, constrangimento ou agressão contra o consumidor. E em casos que envolvam criança ou adolescente, é necessário atenção ainda maior. A ministra destacou também que é obrigação dos estabelecimentos comerciais comprovar que o procedimento foi adequado e respeitoso. Com isso, para a terceira turma, a revista realizada por seguranças em estabelecimentos comerciais é lícita, desde que seja conduzida de forma calma, educada, sem excessos e sem submeter o consumidor a qualquer constrangimento
o que não foi observado no caso sob julgamento. O colegiado, assim, manteve a condenação do supermercado ao pagamento de danos morais de R$6 mil. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Estamos de volta agora falando então dos impactos das telas, sim, telas de computador, celular, na saúde física e mental, sobretudo quando nos falamos aqui de crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro foi lançado inclusive um guia com recomendações para famílias, governos, a sociedade civil e também para as empresas. Vamos conhecê-lo. Proteger crianças e adolescentes dos perigos da internet é a proposta do guia sobre o uso de dispositivos digitais, lançado no Rio. Ele vai, por exemplo, orientar a família sobre quando dar ou não um celular próprio, acesso a telas. Vai falar sobre a necessidade de que as empresas criem mecanismos de verificação etária e de proteção contra conteúdos violentos e vai falar sobre governos e congressos da necessidade de regulamentação. O objetivo das recomendações do guia é criar um ambiente mais saudável para crianças e adolescentes. Entre as propostas estão: a atenção ao uso excessivo de telas, que causa atrasos no desenvolvimento. O uso exagerado por parte dos adultos leva à exposição precoce das crianças aos dispositivos. Políticas de educação digital e midiática contribuem para um uso responsável e adequado. O uso de dispositivos digitais deve acontecer aos poucos, com o aumento da autonomia da criança. A proteção passa também não só pela educação, mas pela saúde dessas crianças. Nós estamos vendo crianças e adolescentes adoecerem com o uso que nós chamamos excessivo, prolongado e precoce das telas. Eu sempre digo que o conhecimento protege, né? Então, se a gente quer uma infância, uma adolescência felizes, protegidas, guiadas por contorno, por limites que vão levar eles para uma vida adulta saudável, a gente precisa de informação e o guia é uma excelente fonte de informação. Vamos agora falar do assunto que foi bastante preocupante na quarta-feira, que é a questão das responsabilidades das redes sociais. O Tribunal Federal, então, voltou àquele julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais pelo conteúdo publicado pelo usuário. Já no dia seguinte, o ministro André Mendonça finalizou o voto e ele defendeu a liberdade de expressão e disse que não é possível responsabilizar as plataformas no caso de crime de opinião. Vamos obter mais outros detalhes nesta reportagem através da Bruna Sanieri. É isso mesmo, depois de 2 dias, André Mendonça proferiu seu voto e ele validou o artigo 19 do Marco Civil, que prevê a responsabilização das plataformas por conteúdos postados de terceiros somente em caso de descumprimento de decisões judiciais. Ele defendeu que esses serviços de mensagens privadas entre familiares não seguem as mesmas regras do que as mídias sociais. Para André Mendonça, as empresas devem trabalhar com um princípio da autorregulação regulada, que seria uma remoção espontânea de conteúdos diante de normas pré-estabelecidas e monitoradas. O ministro também defendeu a liberdade de expressão e que deve prevalecer aí na manifestação de ideias. No caso de perfis falsos ou perfis de robôs, ele disse que as redes sociais devem retirar esse conteúdo assim que tiverem conhecimento das contas, sem necessidade aí de uma decisão judicial. Vamos ouvir o que o ministro disse. É inconstitucional a remoção ou suspensão de perfis de usuários, exceto 1. Quando comprovadamente falsos, seja porque relacionados à pessoa que efetivamente existe, mas que, ao saber da falsidade, denuncia com a devida comprovação que não utiliza ou não criou aquele perfil. Também falsos porque relacionados à pessoa que sequer existe, fora do universo digital, os chamados perfis robôs. Também só se admitiria a remoção de perfis quando o próprio perfil tem como objeto direto a prática de atividade em si criminosa.
Além de André Mendonça, outros 3 ministros já votaram aí nesse processo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e os relatores dos 2 casos, Dias Toffoli e também Luiz Fux. Os 3 entenderam que o artigo 19, que fala da responsabilização, é inconstitucional e votaram a favor da responsabilização das plataformas por retirar conteúdos ilícitos publicados por terceiros. Faltam ainda os votos de 7 ministros, mas ainda não há uma data para a retomada do julgamento. Vamos agora falar então de mudanças climáticas e também de ecologia, porque as crianças brasileiras nascidas a partir de 2020 já devem sofrer mais do que as gerações anteriores que nasceram. As consequências são a questão, primeiro, das mudanças climáticas, também a onda de calor e perdas de safras e, por último, temos aí as inundações. Vamos obter mais detalhes dessa informação através desta reportagem. Se a situação climática já está difícil atualmente, ela vai piorar muito nas próximas décadas. É o que aponta um relatório do Núcleo de Ciência pela Infância, que reúne cientistas e pesquisadores com dados produzidos pela Fiocruz. O estudo mostra uma escalada contínua dos eventos climáticos extremos no Brasil, como secas e inundações. Para termos uma ideia, esses fenômenos aumentaram de 1.779 em 2015 para 6.772 em 2023, ou seja, 4 vezes mais. Por causa disso, cerca de 18 milhões de crianças brasileiras estarão mais expostas a esses impactos nas suas vidas, na área da saúde, da educação, da segurança e da nutrição. No futuro, essas crianças viverão, em média, 7 vezes mais ondas de calor e 3 vezes mais inundações do que nós atualmente. São números que ligam um alerta para a necessidade de preservarmos o meio ambiente e garantirmos um futuro melhor para essas crianças. Muito bem, ainda falando de mudanças climáticas e também de ecologia, vamos falar do ano de 2024, que pelo menos 10% da superfície marítima no mundo todo foi mais quente e tem aumentado as ondas de calor e também os ciclones no Pacífico. O aquecimento foi ainda maior do que já registrado. Inclusive, as informações são do relatório publicado pela Organização Meteorológica Mundial. Vamos observar. O ano passado foi o mais quente da história no Oceano Pacífico. A água ficou meio grau mais aquecida que a média e foram as que mais esquentaram nos últimos 50 anos. O maior impacto ocorreu nas ilhas mais próximas da Austrália e as consequências já são percebidas. O nível do mar subiu, a temperatura aumentou nos continentes e, com isso, os ciclones se tornaram mais comuns e mais destrutivos. O documento da Organização Meteorológica aponta que as Filipinas registraram no ano passado 12 ciclones entre setembro e novembro, mais que o dobro da média histórica. Mais de 13 milhões de pessoas foram impactadas e cerca de 1,5 milhão forçadas a se deslocar em busca de segurança. Segundo a agência da ONU, além da influência do El Niño, os níveis de carbono na atmosfera aumentaram 11% nas últimas 2 décadas, condenando o planeta a muitos anos de aumento das temperaturas. Vamos aos nossos apoiadores, já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta agora falando então do meio ambiente e a poluição do ar. Problemas ambientais apontados pelas pessoas em 5 capitais brasileiras. É o que diz a pesquisa Viver nas Cidades, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Vamos observar. São Paulo, cerca de 2 em cada 3 pessoas acreditam que a poluição do ar é um dos principais problemas ambientais da capital paulista.
É o que diz uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis e também quem anda pelas ruas da cidade. Quem vive aqui em São Paulo já está acostumada com essa poluição. Se tivesse menos carro, tivesse um serviço público melhor, você poderia eventualmente ter um ar melhor, né? Os altos níveis de poluição do ar, que são responsáveis por matar milhares de pessoas nas nossas cidades, né, não só em São Paulo, tem solução. Basta você efetivamente investir em transporte público de qualidade para a população, fazer expansão de metrô e eletrificar a frota veicular. O estudo mostra que as preocupações dos moradores das grandes cidades estão conectadas com o ambiente local. Então, dependendo do lugar, há mais atenção a questões como poluição dos mares e falta de saneamento. Além de São Paulo, o problema da poluição do ar foi o mais citado em Manaus, Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, que sofreu grandes inundações no ano passado, as enchentes foram apontadas como principal problema. A poluição sonora é destacada por 44% da população de Salvador. Em Recife, a poluição dos mares é a questão que mais incomoda os moradores. Em Belém, os moradores se sentem afetados pela falta de esgoto e em Goiânia, pela ausência de coleta seletiva de lixo. A pesquisa também ouviu a população das capitais sobre os impactos das mudanças climáticas. Em 9 das 10 cidades, o calor excessivo foi apontado como o impacto mais percebido. Em Porto Alegre, as enchentes foram o efeito mais lembrado. O poder público pode sim ter uma série de medidas e ali claramente aparecem as prioridades da população nesse sentido, tanto em relação ao combate ao desmatamento, né, combate às ocupações de áreas de manancial, por exemplo, mas também em relação a questões como mudança na frota de ônibus para usar combustíveis, né, menos poluentes, questões como políticas de arborização urbana. Então tem uma série de soluções que é interessante ver que as pessoas identificam que são as mais adequadas para a sua realidade local. Vamos agora também falar de meio ambiente e dos milhões de seres humanos que são afetados todos os dias pelo desmatamento e pela poluição. E é um grande desafio, inclusive, conter a poluição de plásticos, que já afeta, inclusive, o ecossistema terrestre e marinho. E uma coisa que, se observarmos bem, nos preocupa. Mas vamos obter mais detalhes nesta reportagem da TVE do Espírito Santo. Terra, o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso do nosso sistema solar. Visto do espaço sideral, um pálido ponto azul do tamanho de um pixel. Esse pontinho de luz tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Já foi palco de inúmeras dinastias de reis, rainhas, imperadores, ditadores. Guerras, bombas atômicas e tragédias foram e ainda são produzidas pelos seus próprios habitantes, ditos racionais. Terra, lar de 8 bilhões de seres humanos. Seus inimigos se modificaram ou se multiplicaram com o passar do tempo. Poluição, desmatamento, mudanças climáticas. Uso desmedido dos recursos naturais. A saúde do planeta está em risco. A poluição plástica é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Todos os dias, toneladas desse tipo de resíduo são descartadas incorretamente ao redor do globo. Como resultado, danos severos aos ecossistemas terrestre e marinho. Durante décadas, a poluição plástica se infiltrou em todos os cantos do mundo. Contaminou a água que bebemos, os alimentos que comemos, os nossos próprios corpos em forma de microplásticos. Mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas anualmente em todo o mundo. Menos de 10% é reciclado. Por isso, o Dia Mundial do Meio Ambiente de 2025 tem como foco o fim da poluição plástica, que, embora seja um grande desafio ambiental, tem solução. A campanha deste ano incentiva sociedade, organizações, indústrias e poder público a adotar práticas sustentáveis para impulsionar mudanças sistêmicas.
Liderado pela ONU desde 1973, o Dia Mundial do Meio Ambiente é o maior evento de conscientização ambiental do planeta. Mais de 150 países estão envolvidos no movimento. Muito bem, estamos de volta agora falando do português, que é a língua oficial do Brasil. Mas o Maranhão se destaca por um vocabulário próprio e cheio de expressões que revelam a riqueza da cultura daquele estado. E para valorizar e traduzir justamente esse jeito único de se falar, uma publicação reuniu os principais termos usados pelos maranhenses. Vamos conhecer agora o dicionário maranhense na reportagem da TV UFMA. Ei, minha irmã. Pequeno, eu te dou-lhe. Você é doida, é? Nas ruas, o português tem dicionário próprio. E o maranhês aguça a curiosidade de quem vem de fora. Que é a expressão maranhense. E se bater aquela fome, o melhor é dizer... Todo mundo chega brocado. Por quê? Ah, com fome, amiga. E até para elogiar uma mulher, tem seu jeitinho. É, sim. E se alguém falar que é bem ali, duvide. Bora ali, menino, bem ali. É perto ou é longe? A gente costuma dizer que é perto, mas é longe, bem ali. E eu estou aqui com a... Bruna. E com o... Bruno. Pequena e pequeno. Mas essas duas expressões não servem apenas para quem é desse tamanho. Aqui no Maranhão serve para todo mundo. Essa pequena agora vive em festa, puxou pra madrinha, trabalhar que é bom. As expressões do dicionário maranhês já ganharam os palcos. São 13 anos de sucesso no espetáculo Pão com Ovo. Clarice e Digé são um reflexo de um falar popular que encanta plateias. A menina pequena é preguiçosa, Clarice, passa o dia todo sentada, parecendo uma barrua dentro de casa. A gente começou a fazer uma pesquisa muito grande sobre as expressões maranhenses, né? E a gente começou a trazer muito para o palco, né? Esse um que pequena, mentira pequena, não me diz pequena, né? E aí as pessoas começaram a aguçar mais o ouvido para isso e perceber que era uma expressão que era nossa, né? É tanta riqueza linguística que esse escritor resolveu produzir um livro com as principais expressões faladas no estado. Você pode dizer para alguém, fulano, traz um copo d'água para mim, tu vai morrer de sede. Significa não. Ou já estou indo levar, significa assim. Ou alguém pode, sabe o que aconteceu com a filha de fulano? Conta, já é uma dúvida. Nós temos mais ou menos 10 a 20 significados da palavra de acordo com o contexto em que ela é utilizada. Eu só te digo uma coisa, te digo nadinha. Vamos agora falar de turismo e um acordo que definiu que a concessionária Rio Galeão vai continuar a administrar o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, lá no Rio de Janeiro. A proposta de solução consensual entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a concessionária do aeroporto foi aprovada ontem no plenário do Tribunal de Contas da União, com intermediação da Agência Nacional de Aviação Civil. O acordo propõe alterações contratuais para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, além de permitir a concretização dos investimentos previstos para o aeroporto. O Galeão foi concedido à iniciativa privada em 2013. Na ocasião, a Rio Galeão ganhou a concessão de 2014 a 2039, com um lance de 19 bilhões de reais. Em 2022, a concessionária demonstrou interesse em descontinuar o contrato, solicitando ao governo federal a sua relicitação, quando é necessária a realização de novo leilão para a seleção de outra operadora. De acordo com a Rio Galeão, a inviabilidade econômico-financeira do aeroporto, os impactos da pandemia da Covid-19 e a disparidade entre as demandas projetada e real motivaram o pedido de fim da concessão. O Galeão teve mais de 14,4 milhões de usuários e movimentou cerca de 60 mil toneladas de cargas somente no ano passado. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui.
ainda continuando sobre o assunto de aeroportos aqui no Brasil, aeroportos, então, do norte do Brasil registraram em abril um marco histórico. Mais de 888 mil passageiros passaram pelos terminais da região. Olhando bem, é o maior volume dos últimos 5 anos para o mês. Vamos obter mais detalhes desse fato através de Manaus. Agora a TV Encontro das Águas nos traz esses detalhes. E a COP30 deve deixar ainda mais movimentado os aeroportos por aqui na região norte do país. Foram quase 900 mil passageiros embarcando e desembarcando, o maior movimento para o mês de abril nos últimos 5 anos. O crescimento foi de quase 13% em relação ao ano passado. Desse total, mais de 860 mil utilizaram os voos domésticos, enquanto 24 mil embarcaram ou desembarcaram em voos internacionais. O aeroporto de Porto Velho, em Rondônia, foi um destaque, com quase um salto de 59,3% nessa movimentação. Já os terminais de Belém e também o daqui de Manaus continuam sendo os mais movimentados. Juntos, eles respondem a mais de 60% de todo o tráfego aéreo daqui da região. E todo esse aumento reflete os investimentos em infraestrutura. Só o aeroporto de Belém, por exemplo, ele está passando por uma reforma de quase R$500 bilhão, que promete quadruplicar a capacidade justamente para receber a COP30, que vai acontecer em novembro na capital paraense. E o governo federal estima que esse número deve aumentar, refletindo a importância da Amazônia para a integração do Brasil com o mundo inteiro. Essas são as informações. Muito bem, vamos falar agora então de um projeto no interior de Pernambuco que está aproveitando o tecido, aquele que é descartado pelo polo têxtil, e transformando em um novo negócio. Inclusive, o jeans que iria para o lixo está virando produto que tem sido comercializado em várias regiões do Brasil. Vamos obter mais detalhes sobre esse acontecimento através da Prep TV de Caruaru. É pelas mãos firmes de Dona Zilma que a passadeira vai tomando forma. Com precisão e segurança, ela vai traçando a trama, até o produto ficar pronto para ir para a prateleira. Quando a gente vê um detalhe que, se a gente vê que precisa ser refeito, a gente refaz tudinho. Mas que quando chegar no consumidor, ele tenha a certeza de que ele está consumindo, pegando, comprando, adquirindo uma peça feita com amor e com dedicação. Assim como ela, outras mulheres do projeto Mulheres de Argila confeccionam peças feitas de barro e de aurelas, sobras da indústria têxtil do jeans. O que iria para o lixo se torna uma peça bem trabalhada, gerando renda para as mulheres do Alto do Moura. O projeto Mulheres de Argila surgiu em meados de 2011. Um grupo de mulheres se juntou para confeccionar peças de artesanato, como trama, tecelagem manual, macramê e crochê. A iniciativa cresceu e conquistou o apoio do Sebrae nos requisitos que abrangem áreas como renda, sustentabilidade, cultura, artesanato e educação. Foi a partir daí que os restos de tecidos de empresas passaram a ser enviados diretamente para o projeto. Para que crie um ecossistema de apoio para desde o desenvolvimento do produto até a comercialização e a estruturação e a permanência dessa própria entidade de classe, porque ela tem que ser viável economicamente. Nesta indústria, por exemplo, a cada coleção são criados 55 modelos de peças. Para a venda, são confeccionadas em média 20 mil peças, produzindo uma grande quantidade de resíduos. Durante o corte na produção do jeans, entre 15% e 20% do tecido são descartados como resíduos. Alguns acabam sendo até queimados, o que gera grande impacto ambiental. Na natureza, por ser tecido sintético, o jeans demoraria quase 400 anos para se decompor. E com esta iniciativa, não são apenas as mulheres de argila que ganham, mas o meio ambiente também. A partir do momento que ele recolhe esse material, esse resíduo, destina de forma adequada para uma associação, que ela utiliza esse material, desses 15%, 20% que sai daqui da indústria, e ela coloca e faz artesanato com isso, a gente coloca isso como economia circular. Então, ele está justamente tendo um impacto ambiental positivo para a sua indústria. 25 milhões de metros de aurelas de jeans são descartados por mês pelo polo
têxtil, composto por 18 municípios pernambucanos. Tecido que iria para o lixo, seria queimado ou poluiria o meio ambiente, aqui em poucas horas se transforma em fonte de renda. Os produtos já foram levados para São Paulo Fashion Week e foram comercializados fora do Brasil, em países como Itália e Canadá. E hoje as peças também são comercializadas na FENEARTE, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato, realizada na capital pernambucana, no Recife. E o que antes era só um trabalho para complementar a renda, hoje virou cuidado, paz e remédio para a alma, uma terapia para essas mulheres. Muito bem, vamos falar então de festas juninas que acontece na região norte do país, mas que em toda parte você encontra lá aqueles adereços para serem usados. Então, os festejos de São João, nós procuramos geralmente ter aí enfeites, bonequinhos, chapéus, lacinhos, roupas, e olha, que está tudo preparado lá naquela região e outras também. E não é por falta de adereços. Aquela blusa xadrez tradicional, você não vai deixar de aproveitar essa época de festas juninas por não ter o produto. É o que vai nos mostrar para nós a Prep TV de Caruaru. Vamos observar. O som das máquinas é que dita o ritmo por aqui. Essa é a época de que quem trabalha com costura redobrar a produção das peças em xadrez para o São João. Muitos costureiros se preparam o ano inteiro. André é um deles. Não perdeu tempo e investiu num nicho que tem muita saída. Eu trabalhar com roupas infantis, com vestidos juninos de crianças de 1 ano até 8 anos. Ver as crianças dançando quadrilha com roupas juninas é muito gratificante e nada melhor do que ser cararuense, nascer na capital do forró e trabalhar com figurinos juninos, né? E é entre aviamentos como fitas de cetins, viés, cianinhas, pedrarias, bicos de renda, que uma grande rede produtiva se forma, fortalecendo a economia produtiva local, inclusive na produção de peças únicas, como esse vestidinho aqui. A peça infantil conta com aplicações de objetos decorativos e brinquedos em miniatura, encontrados na feira de Caruaru. Eu passei o ano todinho comprando materiais no centro para que quando chegasse perto do mês de junho, eu já tivesse todos os materiais adequados para usar nas roupas. Aqui neste outro ateliê, os preparativos começaram no final de março, com a preparação dos acessórios. A gente já se preparando com os enfeites que vai botar, bonequinho, eu faço pesquisa na feira de artesanato, os chapéuzinhos para a gente decorar tudinho, os laços do cabelo, como é que cada um vai usar. Porque a gente tem que preparar tudo isso para quando o cliente chegar a gente mostrar hoje. Eu tenho isso aqui. A disputa por um espaço na agenda da costureira é acirrado. Tudo para garantir a encomenda do São João. Tânia faz customização de abadás juninos e roupas personalizadas para as mães, vestidinhos infantis para as crianças, conjuntos com a mesma estampa para a mesma família. São em média 5, 6 vestidos personalizados que ela produz por semana, fora as outras encomendas. Grandioso em todos os sentidos, o São João de Caruaru deve incrementar mais de 600 milhões de reais na economia local e gerar mais de 9 mil empregos diretos e 5 mil indiretos. O público estimado é de mais de 3 milhões de pessoas. São milhões de possibilidades para aproveitar o período e gerar uma renda extra e ainda celebrar a festa com dinheiro no bolso. Em época então de festas juninas, vamos falar aqui de São Paulo, a terra da garoa, né? Que tem festas juninas por toda a parte da cidade e também no interior. Mas olha, inclusive nós vamos acompanhar agora de perto o momento exato do último dia 7 de junho, de uma tradicional festa que acontece aqui no centro de São Paulo, que é esta festa junina e outros detalhes mais. Observe. Eu estou aqui na festa junina da Consolação, uma das mais tradicionais e aguardadas pelos paulistanos. Neste primeiro sábado de junho tem muito arraiá aqui na cidade, tem no Memorial da América Latina, tem também no Centro de Tradições Nordestinas e tem em igrejas, como aqui na paróquia Nossa Senhora da Consolação. A gente tem já bastante gente que veio para cá para aproveitar as comidas típicas, bebidas. A música começou agora, parece até que a gente combinou, mas foi apenas coincidência, viu? E a gente tem ali atrás a barraca do churrasco, barraca do pastel. Lá do outro lado tem ainda muito mais barracas que a gente não consegue nem chegar de tanta gente que tem por aqui. Às 7h30 deve começar o forró ao vivo por aqui e toda essa tradição de música, comidas e bebidas, quadrilhas, traz também impulso
impulsiona o turismo aqui no estado. A expectativa é de receber 520 mil turistas no período, segundo o governo paulista, o que deve movimentar quase 400 milhões de reais. De cada 10 municípios paulistas, 9 esperam receber visitantes. E uma pesquisa da Serasa sobre os impactos nas finanças aí que as festas trazem aponta que 6 em cada 10 brasileiros vão aproveitar os arraiás pelo país e também 60% das pessoas esperam ganhar uma renda extra com os festejos, com o movimento todo aí, né, do comércio, do setor de serviços, tudo isso aquecendo aí a economia. E essa tradição que a gente tem das festas juninas, principalmente na região Nordeste, mas a gente lembra aqui que a cidade de São Paulo tem a maior população nordestina fora da região Nordeste, então as festas por aqui são bem animadas também. E vamos lá aos nossos apoiadores e já já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E falando então de festas juninas, não podemos deixar de falar de quadrilhas juninas, que estão se preparando desde o mês de novembro e agora estão prontas praticamente para se apresentarem ao público. Falamos lá da região de Mossoró, que é praticamente cruzar aí o país. Vamos conferir nesta reportagem. Mais do que uma dança, as quadrilhas juninas são grupos que contam e constroem histórias através de passos marcados pelo compasso dos instrumentos. Os grupos juninos reúnem dentro de quadra mais de 20 pares de brincantes e chegam a totalizar aproximadamente 120 pessoas entre todas as áreas de atuação. A cada anarrié, alavantu ou qualquer outro passo típico, as quadrilhas celebram a cultura nordestina com muito brilho e tradição, encantando os arraiás durante o São João. A importância do grupo junino é trazer essa parte cultural, trazer a arte, trazer a alegria, principalmente a toda a população, porque quadrilha é um movimento popular. É um movimento para o povo. São João sem quadrilha junina não existe, né? Porque eu acho que é a quadrilha junina que mantém viva essa tradição dos elementos juninos, dos elementos dos santos, da louvação, da fé, da alegria. As coreografias são marcas das apresentações e, para a construção delas, os responsáveis realizam um trabalho que vai além dos gestos corporais. A gente passa por um processo de pesquisa, a gente trabalha muito em cima do que o tema pede. Por exemplo, esse ano aqui a gente está numa pegada muito de fé, de procissão. Então eu fui assistir como eram os trejeitos da procissão, como é que as pessoas se comportam na procissão, é expressar com o corpo a partir de pesquisas, e aí a gente vai criando o nosso repertório corporal juntamente com um repertório musical, e nós vamos fazendo mapeamentos, desenhos e assim sucessivamente. Os grupos iniciam os ensaios, as montagens de figurino e toda a preparação cerca de 7 meses antes da estreia, tudo visando entregar um verdadeiro espetáculo. Os grupos de brincantes são classificados em 2 categorias: os tradicionais, popularmente conhecidos como quadrilhas matutas, e os estilizados, que investem na elegância sem abrir mão da tradição. O fato é que ambos buscam manter viva essa cultura e aproveitar intensamente o período junino. Vamos também falar de eventos que estão acontecendo no Rio de Janeiro. A autora do clássico Abre Alas, a musicista Chiquinha Gonzaga, é uma anfitriã que está lá por meio da inteligência artificial. É uma exposição que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vamos conferir. Uma viagem pela história de instrumentos musicais, equipamentos de gravação e aparelhos de reprodução do som pode ser feita na exposição Sinfonia da Criatividade,
Montada na Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mostra destaca a evolução da propriedade intelectual. A reprodução musical sofreu uma grande transformação nos últimos anos, com diversos dispositivos e tecnologias, inclusive algumas patenteadas, para a reprodução musical, até chegar na inteligência artificial, que hoje tem sido uma questão bastante discutida, inclusive no âmbito do direito da propriedade intelectual. Dos primeiros gramofones até o MP3 e o streaming, muita coisa mudou nos últimos séculos. Nesta exposição, quem nos conta um pouco sobre isso é ninguém menos do que Chiquinha Gonzaga, agora recriada com inteligência artificial. Chiquinha, me conte um pouco sobre a evolução musical desde a tua época até atualmente com os MP3 e música de streaming. A evolução musical é fascinante. Desde minha época, com o machixe e o choro, até os dias atuais, a música se tornou mais acessível. O MP3 e o streaming revolucionaram a forma como ouvimos e compartilhamos música, democratizando ainda mais a cultura. A ideia de recriar Chiquinha Gonzaga com auxílio da inteligência artificial é uma forma de atualizar a figura da musicista e maestrina, que nasceu em 1847 e morreu em 1935. Compositora do famoso Abre Alas, ela foi uma das primeiras pessoas a defender o direito autoral de músicos e autores teatrais. Em pesquisas, entendemos que Chiquinha Gonzaga era o melhor de tudo, porque ela era mulher, negra, empoderada, criou a Associação de Autores Teatrais para proteger direitos autorais daquela época. A gente está falando de início do século XX. Contamos com a parceria que desenvolveu a parte de sistema, da aplicação em si, mas nós ficamos fazendo toda a curadoria de conteúdo. Isso foi uma pesquisa grande junto ao INPI, junto ao Instituto Moreira Salles, e tudo foi um processo criativo longo até chegarmos a essa versão final. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final. Mas antes de encerrarmos, vamos falar lá do município de Exu, no sertão do Pernambuco, onde está localizado ali aquele povoado de Araripe, e a cidade onde nasceu Luiz Gonzaga. Vamos conferir mais detalhes nesta reportagem. O gado vem seguindo na estrada e mostra que a pecuária resiste na região. São terras de antigas fazendas, entre elas a Araripe, onde restou o povoado, a cerca de 12 quilômetros da zona urbana de Exu. Algumas casas do povoado mantêm as características quase originais de um tempo em que ninguém imaginava que ali surgiria o morador mais ilustre, que viria a se tornar o rei do Baião. Na casa simples de portas de madeira, moraram os pais dele, o sanfoneiro Januário e Dona Santana. Segundo o filho do casal, Luiz nasceu perto dali, onde hoje existe um monumento ao pernambucano do século. Em 1924, a enchente de um rio que passa perto daqui derrubou a casa onde nasceu Luiz Gonzaga. Eram terras da fazenda Caiçara, que fica bem ao lado do povoado Araripe. O monumento foi instalado nesse local, nas proximidades, porque é para ninguém esquecer. Por essas terras, o menino Luiz brincou, cresceu e trabalhou também. Ajudava a cuidar do gado da família Alencar, de Caiçara. Tinha 17 anos quando deixou tudo para trás. Foi embora, de forma repentina. Um capítulo da vida de Luiz Gonzaga que a família de Dona Maria do Amparo, moradora do Araripe, acompanhou de perto. Ele se aborreceu muito com o padrasto da moça que ele namorava, E foi grosseiro, assim, meio valente. E o homem veio se queixar com o Mato Santana. E ela disse que não admitia, briga de maneira nenhuma. E disse que ia dar uma surra nele. E deu mesmo. Os dois, o pai e a mãe. Foi mesmo? Foi. E ele anoiteceu e não amanheceu. Então ele seguiu para o Crato, nesse tempo era a pé. E chegou no Crato, estavam recrutando soldados para a Revolução de 30. E ele deu o nome e deu certo, Aí viajou. Luiz, tu pode ser famoso, mas tu é mais tinhoso, vem com ele, ninguém vai, Luiz. Ele fez 18 baixos do teu pai.
Seu Januário tinha o respeito do filho e ganhou dele uma nova casa no povoado. O imóvel foi mantido como recordação. Muitas músicas de sucesso de Gonzaga ele já levou pronto daqui do dia a dia dele, do cancioneiro daqui do local, né? As bandas de pífano, os sanfoneiros, os bebos, contador de piada e de lorota, e Gonzaga levou essas histórias tudo para o mundo, né? Então eu considero que Gonzaga saiu pronto daqui do Araripe. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência em qualquer parte do país e também do mundo. E lembrando que você pode rever as nossas informações através do Facebook ou mesmo YouTube, @Tele Brasil Notícias ou mesmo @Jornal Tele Brasil Notícias. Você que quer outras informações, temos também o Face, A Hora da Notícia. Agradecemos todo o trabalho técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.